Bem-vindos ao episódio número 2 do podcast da Pink Ninas, o Pod Pink oficial. E hoje nós temos uma convidada aqui super legal, com dicas valiosíssimas para vocês, que é a doutora Maíra Luz. Muito obrigada, doutora. Ela é médica, pediatra, vou dar uma coladinha aqui, pediatra pela Santa Casa de São Paulo, especializada em pneumopediatria pela USP, mãe de 2 crianças, palestrante e musicista. Doutora, muito obrigada pela sua presença. Obrigada a você, é uma alegria estar aqui. Eu gostei muito da iniciativa, a loja a gente já gosta, minha família nós já somos clientes, e a iniciativa de levar informação sobre a infância é um momento muito importante da vida, e levar informação sobre a infância para mais pessoas, ampliar a conversa, é uma iniciativa muito legal. Então, parabéns e muito obrigada por me colocar aqui para poder falar sobre o assunto. Obrigada. Obrigada a você. Obrigada, é uma honra, né, gente? Obrigada. E, gente, eu vou começar com tem muita coisa, né, doutora? Não vai dar só para um podcast, depois a gente vai precisar de mais. Mas a gente vai abordar alguns temas importantes sobre a saúde da infância, né? E também aproveitando a sua especialidade, que é pneumopediatria, que é muito importante também, especialmente agora, nessa transição, né, da mudança climática, do outono, que entramos no outono, inclusive agora o PS, né, a gente vai falar um pouquinho, tá lotado. Então, a gente vai abordar alguns temas aí super legais, e eu vou começar com uma dúvida que eu imagino que seja de muitas mamães, principalmente as de primeira viagem, né? Sim, sim. Que é, por que as crianças, elas ficam mais doentes ao iniciar na escola, né? Por que acontece isso? Sim. Independente da época do ano que a criança entra na escola, a criança que estava no mundinho dentro da casa dela, vivendo com a família dela, mesmo que ela já fosse exposta a minha filha já vai à brinquedoteca, já tem convívio com primos, já vai ao shopping, enfim, vários lugares. Mesmo esta criança, quando ela entra na escola, ela passa a ficar num ambiente que é um ambiente mais propício para crescimento de vírus e de compartilhamento de vírus. E daí, neste ambiente, a criança fica mais vezes doente. Então, a criança que estava fechadinha, ela começou a construir o sistema imunológico dela, ela começa, enfim, em outros momentos, mas quando ela entra em contato com desafiadores, então vírus, bactérias, enfim, desafiadores para o corpinho dela, que aí ela vai aumentando e construindo esse sistema imunológico. E aí, quando a criança entra na escola, aí tem o agravante, que é se entra na escola agora, nesse momento de outono, que é isso que a gente está falando agora, aí tem mais circulação de vírus, então o desafio é maior. Então, a gente tem uma criança que o sistema imunológico ainda está muito cru, entre aspas, tá? E que entra num ambiente em que é muito propício. Porque a criança, além de a gente estar num ambiente fechado com muitas crianças, mesmo que a escola tenha áreas de circulação, que a criança faça atividades em áreas externas, quando a criança está com outras crianças, eles, pelo comportamento natural da criança, acaba que compartilha muitas coisas. Criança é muito grudada na outra. É difícil uma criança ficar nessa distância aqui que a gente tá uma da outra. Já vem, puxa um negócio do outro e tal. Então, um coloca na boca, o outro vai e coloca na boca. Então, se a criança, por exemplo, tá em fase oral, que é uma fase que coloca muita coisa na boca, e a outra amiguinho também tá em fase oral, então é um compartilhamento turbo ali, né? Então, começa uma circulação de vírus. Um compartilha com o outro, e a facilidade de transmissão é muito grande, e o sistema imunológico um pouquinho mais enfraquecido, ou começando a ganhar força, faz com que a criança fique mais doente. É um período difícil, porque a criança está em adaptação de escola, a família está adaptando ainda. Todo mundo, né? Todo mundo adaptando, coração na mão ainda, acabou de deixar a criança lá, dá 5 dias a criança volta doente. Então, é um momento
que é difícil para a família, a gente acaba de conseguir deixar a criança lá, conseguir ficar mais 1 hora, mais 2 horas, e aí quando a criança está progredindo na adaptação, ela fica doente, começa de novo. Então é um momento difícil para a família e todo mundo vai ficando meio cansado dessa situação e a gente começa a pensar em várias coisas. Então, será que a criança tem algum problema de saúde? Ela tem uma deficiência de imunidade? Não é possível essa criança ficar muito doente. Ela nunca ficou doente. Então, tem que pensar em tudo isso que acontece com a criança. E tem um outro número que a gente usa que é natural quando a criança entra na escola no primeiro ano de escola, né? Independente de quando que a criança entra, a criança fica doente mais ou menos umas 8, 10, 12 vezes por ano. Isso dá quase uma doença por mês. Nem imaginava. Não quero desanimar ninguém, no lugar de criança na escola. Mas é importante que a gente tenha essa informação para ficar tranquilo. Olha, se a minha filha, meu filho fica doente nessa frequência, tá tudo bem. Se tiver alguma outra complicação, enfim, internações, etc., aí vale para o pediatra, para a pediatra investigar e ver se tem alguma questão. Mas isso é natural. E a gente tem meio que uma sensação de que a criança está o tempo inteiro doente, porque uma doença naturalmente dura 10, às vezes 15 dias. E aí a criança ainda está terminando de ficar doente, ela encontra com outro vírus e ela fica doente outra vez. E aí você fala, nem me recuperei e a criança ficou doente outra vez. Essa criança fica doente o tempo todo. Então, é importante olhar, assim, meio nesse cenário para entender que tá tudo bem, que é normal. E tem um último fator que a gente não considerava há poucos anos, que é o estresse. A criança, quando ela entra na escola, ela passa por um momento de estresse. O estresse, ele tem 3 tipos de estresse. O primeiro estresse, ele é bom, ele não é ruim, a criança precisa passar por um estresse, então aumenta um pouquinho a frequência cardíaca, essas coisas, tudo bem acontecer. Não é que a gente não vai deixar a criança passar por nada. Mas esse estresse de ambiente novo, assustada, com medo, isso se virar um estresse muito forte, se vira um estresse crônico, ao invés do sistema imunológico ser ativado, ele na verdade faz uma outra função e ele começa a atrapalhar mais ainda. Então as substâncias que a gente acaba produzindo num estresse crônico faz com que o nosso sistema imunológico não trabalhe muito bem. Então é importante também, isso é uma coisa super nova, verificar se a criança tá bem, se essa parte mental também é importante. Então, a criança não tá ficando bem, vamos voltar lá pro começo, vamos fazer devagar de novo, tá chorando muito, vamos voltar. Porque a gente também atrapalha o sistema imunológico quando a criança entra num estresse crônico. Então, também olhar para isso. Não é que a gente não pode passar por nada, não. Mas quando o estresse é muito forte, pensa também nessa parte para a criança não ficar tão doente. Isso é super novo, aí é bem interessante considerar. Nos mundos atuais, né? Sim. Eu acho que imagino que seja, né, importante investigar, né? E tem algumas doenças que eu acho que acreditam que afetam mais, né? As crianças, quando elas iniciam a escola. Tem algumas doenças que você acha que são mais propícias delas terem ao iniciar Quando começa a escola? Ao iniciar a escola? Assim, normalmente são alguns vírus que ela não encontrou, ou bactérias, e que podem provocar no corpo dessa criança, para cada criança pode provocar uma doença. Então, tem criança, por exemplo, uma bactéria, tem criança que vai dar uma otite, tem criança que vai dar uma sinusite, tem criança que vai dar pneumonia, então não é o mesmo bicho que vai causar a mesma doença em todo mundo. Então, cada criança tem uma doença. E tem algumas doenças que são frequentes e que fazem com que as pessoas até procurem aí a ajuda. Então, resfriado, quando a criança, vai para a escola, algumas doenças comuns da infância, da primeira infância. Então, resfriado comum, doenças do trato gastrointestinal, então aquela história de ter diarreia, vomitar, que são, na verdade, algumas coisas que as pessoas até procuram o pronto-socorro para cuidar, né? Então, tem bronquiolite, que acho interessante a gente também conversar sobre, crises de chiado que as crianças têm,
a famosa mão pé boca, tá. que é um drama, assim. Tem muita gente que me pergunta assim, gente, essa doença existia na minha infância? Isso é uma dúvida, ela é meio nova, né? O que aconteceu, né? Ou ela tem um nome ela novo? existia, olha, é que assim, ó, a infância, ela é estudada há pouco tempo. Ela não é uma especialidade igual a gente tinha clínica médica, 200 mil anos. Não, ela é uma especialidade muito nova. Muitas crianças não chegavam a 1 ano de vida. Então, assim, claro que não atualmente, né? Mas, assim, é uma coisa muito nova. Então, tem muitas coisas que a gente começou a nomear mais recentemente. Tá. Mas já existia. Já existia. Não é uma coisa... Às vezes as pessoas achavam... O que acontece? Tem muitos sintomas que são próximos. Então, por exemplo, a pessoa via alguma lesãozinha na mão, sei lá, o pessoal dos anos 50 via a lesão na mão, dizia, isso aqui deve ser catapora. Mas não era catapora, já era a mão pé boca, que é uma outra doença, causada por um outro vírus, mas que confundia. Então, o tratamento, e depois que a gente vai separando, né? Então, a partir dos sintomas, a gente vai separando. Então, já existia, não é uma coisa que aconteceu na modernidade, mas é uma coisa que foi nomeada mais recente. Ah, entendi. Mas todo mundo faz, não é possível, nunca ouvi falar disso, não tinha essa doença na minha infância, Como tinha pode, amidalite só, mais nada. Tinha 80 amidalite, né? E a bronquiolite, né, que você citou também, é uma doença que eu acho que os pais temem bastante, não é? Sim, a bronquiolite é uma doença que preocupa, é uma doença que a gente estuda bastante, porque ela na verdade, ela no adulto, na criança maior, esses vírus que causam a bronquiolite, causam no adulto um resfriado comum. Então, aquela cara de gripe de propaganda mesmo, as crianças maiores acabam tendo esse sintoma, uma ou outra tem uma crise de chiado junto. Mas... para os pequenininhos, o vírus gosta de ir lá dentro do pulmão e fazer uma bagunça em brônquio. Brônquio é o caninho que leva o ar até o pulmão. Brônquio, os bronquíolos e vai até os alvéolos. Acontece que a criança pequena, quanto mais próxima ela está do nascimento, menor o pulmãozinho é. Então, o pulmãozinho ainda não está totalmente pronto. Então, um pulmão que não está totalmente pronto, receber uma invasão de um vírus que faz uma bagunça dentro do pulmão, dependendo da criança, a doença é mais grave. Então, a gente se preocupa muito com as crianças menores de 6 meses, e aí que vem a orientação de, olha, se alguém está resfriado, não fica perto do bebê, não vai visitar o bebezinho que acabou de nascer na maternidade, se a criança, se tá pensando... e muita gente, assim, olha, eu atendo muita gente, assim, que fala assim, olha, mas fulana foi visitar e disse que estava só com rinite. Porque o sintoma no adulto, na criança mais velha ou no adulto, ele pode ser muito fraquinho, pode ser uma coriza que chega a confundir com uma crise de rinite mesmo, de tão simples. Essa pessoa já conheceu esse vírus na vida. E aí, para a criança muito pequenininha, esse vírus pode ser mega dramático. Então, a criança tem uma crise de falta de ar terrível, cansa, respira muito rápido, não dá conta daquela produção de secreção, do brônquio fechado, não consegue, e aí, muitas vezes, precisa de suporte. Toda vez que um bebezinho menor de 6 meses, eu sempre recomendo no consultório menor de 1 ano, tem algum resfriado, as minhas pacientes estão acostumadas e elas até viram o olho, assim, quando eu brinco com elas, eu falo assim, porque aí elas mandam uma mensagem pra mim falando, tá assim, assim, assado, eu falo, eu termino toda a mensagem, nem é texto pronto, sou eu mesma. Eu termino a mensagem, presta atenção na respiração, fica atenta. Como ele ou ela está respirando. Então, elas já sabem. Eu falo, sempre falo, elas brincam assim. Mas, por quê? Porque, às vezes, a criança começa com um sintoma como estava o adulto, então coriza, só, ou uma febrinha, e aí evolui para um cansaço, e quanto mais rápido a gente agir, melhor para a criança. Então, menos agravos a gente pode ter. A bronquiolite não é uma doença... que a gente precisa pensar em, no futuro vai ter isso, vai ter aquilo. Não, a gente tem que pensar, primeiro no momento, tratá-la no momento, cuidar, tem que ter suporte, tem que ter acompanhamento, precisa olhar com calma.
E a grande dica para quem está preocupado sobre a história da bronquiolite evite deixar uma criança que está com coriza ou com qualquer coisa que pareça ser um resfriado. Não é para ficar respirando na cara de nenê pequenininho, certo? E nós adultos também temos que ter esse bom senso. Eu achava que isso ia ficar de legado de tudo que a gente passou na pandemia, mas não aconteceu. Eu achava que isso ia acontecer, que as pessoas iam repensar. Então, olha, prestar mais atenção de não colocar a mão no nariz, no olho, na boca e tocar no nenê. Ou vai tocar no nenê, passa um álcool na mão, não respira na cara do nenê, independente de achar que é só uma crise de rinite, porque pode ser muito grave e a gente precisa de muita atenção para bronquiolite, porque é uma doença que realmente é preocupante. Dá para a gente tratar, não significa também que a criança teve uma bronquiolite, ela vai ter que internar, ela vai ter que precisar de ventilação. Calma, não é aí também. Muitas vezes eu consigo manejar dentro do consultório, faço um acompanhamento muito firme, assim. Esses dias eu até tive uma que eu ficava o tempo todo em cima da mãe, ela vindo lá, eu até brinquei que ela tinha cartão Platinum no estacionamento, de tanto que eu pedi para ela vir. A gente conseguiu, a bebê passou bem, mas, então, eu acho que isso também é importante. Então, a mãe e o pai estavam muito atentos à criança, então tem que olhar, não é, tá bom, já tô dando remédio e desencana. E acompanhar com a pediatra que está de olho também. A pediatra também acompanha a bronquiolite, não precisa ser necessariamente o pneumopediatra. Ou também pode ser um pneumopediatra. E perceber os sinais de alerta ou estar em dúvida sobre os sinais de alerta, aí sim procurar o pronto-socorro. Não fique em dúvida em casa com uma criança tão pequenininha, porque os minutos são importantes. Até você mencionou do pronto-socorro e a gente até comentou no comecinho, né? E essa real necessidade de ir ao pronto-socorro, especialmente agora, né, que estão lotados, qual que é a hora de levar a criança no pronto-socorro? Qual que é a dica, né, que você dá? É assim, é muito importante que a gente não tenha... A gente brasileiro, a gente tem a cultura de pronto-socorro. Se você perguntar para uma pessoa morava aqui no Brasil e foi morar fora, em qualquer país... A primeira coisa que a pessoa sente é a parte de não posso levar no PS. Porque, por exemplo, nos Estados Unidos, eles pedem para você aguardar 3 dias, você liga, ela fala, não pode vir. Você fala, gente, como? Você até se assusta. Não dá para ir? Tá. Tem outra situação que é possível ir, assim, isso quando você conversa com acho que médico, não sei exatamente qual que é o nome, mas enfim, dá para você ir ao pronto-socorro, só que tudo é coparticipação. Então, a gente não... Tem várias situações, claro que não é assim, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, as pessoas, a gente aqui tem um probleminha pequeno, a gente vai ao PS. Então, eu tô com a mão assim, com a pele assim, eu vou lá no PS para ver o que é. Não, agenda consulta com o seu médico, com a sua médica, vai ao médico. E porque essa nossa cultura de pronto-socorro, de não ter uma pessoa que faz o acompanhamento da criança, ou nosso mesmo, faz com que a gente lote o PS e a pessoa que realmente precisa daquele atendimento, ela precisa aguardar horas e horas, e às vezes o negócio é muito dramático quando chega lá. Eu já vi pessoas desistindo do atendimento no pronto-socorro e que realmente precisavam. Ela demorou 3 horas para passar na triagem e estava muito ruim, ela estava passando muito mal. Então, precisava muito. E essa cultura nossa de ir ao pronto-socorro por tudo atrapalha muito. Então, qual que é a dica? A dica é a seguinte. Primeiro, tenha uma pessoa que faz o acompanhamento da sua criança. Para você procurar, às vezes apenas para perguntar, devo ir ao PS ou não? Isso aqui é uma coisa que eu tenho que levar a criança no PS ou dá para eu esperar? Não necessariamente você precisa ir até a médica que está te acompanhando. Às vezes é só para saber, dá para esperar? Não dá? Às vezes uma mensaginha já vai ajudando. Sim. Muitas vezes a gente não consegue.
na verdade, a gente não consegue resolver a doença por mensagem, mas a gente consegue fazer uma pequena triagem, assim, olha, isso que você está me contando é algo que precisa de avaliação lá no pronto-socorro agora, vá. Tá. Ou isso dá para aguardar. Ou, vamos avaliar. Então, tem várias coisas que a gente pode falar, mas muitas vezes a gente pode ajudar. Sim. Então, nem tudo é necessário ir ao PS. Então, primeiro dia de febre, só febre, com a criança em bom estado geral, uma febre com uma temperatura que vocês que consegue manejar em casa, consegue dar medicação, a criança fica bem entre as febres e tá tudo bem, não é porque está com febre que precisa investigar naquele mesmo momento. A gente tem que esperar também, se a criança estiver bem, que os sintomas apareçam, porque isso ajuda a criança, porque a criança indo ao PS no primeiro dia, sem outro sintoma, a pessoa que está atendendo aquela criança e que quer tentar ajudar e resolver, ela vai colher exame de tudo. Porque ela tem que caçar onde é que está essa situação. E às vezes não precisa, às vezes em 2 dias a criança ia resolver e não ia ter mais nada. Então, primeiro dia de febre, em bom estado geral, a criança está comendo, está fazendo xixi, está tudo bem. Não precisa ir ao PS. A outra dica que eu já falei, né? Tenha um pediatra, uma pediatra de confiança. Uma pessoa que pode te ajudar e que vai ser a médica da criança, que vai acompanhar a criança. Porque o médico conhece a criança, então é importante isso. Outra dica tenha um kit de primeiros socorros na sua casa. Sabe aquela coisa... Não sei se você é jovem, né? Então vamos lá. Sabe aquela coisa assim? Não sei se vocês lembram daquela história que a gente tinha que ter no carro um kit de primeiros socorros. Você lembra disso? Não lembra, né? Não. Era obrigatório, é jovem, falei. Era obrigatório ter... teve uma época que, sei lá, como teve a lei do cinto, a gente tinha que ter dentro do carro um kit de primeiros socorros, que tinha um kit meio básico ali que a gente tinha que ter. Todo mundo tinha que ter aquilo. Depois eu não sei o que aconteceu com isso, quando que caiu essa obrigatoriedade. Mas esse kit de primeiros socorros é interessante ter em casa. Então, um kit básico, uma coisa básica. Então, tem que ter medicação para febre, uma medicação para alergia, curativo para fazer, soro fisiológico, uma medicação que possa passar na pele para dor. Então, coisas simples que você... Às vezes a pessoa vai lá porque, então, eu dei tal remédio para febre e não melhorou. Ou não, a criança cuspiu, não conseguiu tomar, então foi ao PS para tomar outro. Não, gente, tenha outra medicação em casa, dê a medicação em casa, vê se em casa melhorou, não precisa ir. Então, doutora, quando efetivamente os pais, né, os cuidadores devem levar as crianças ao pronto-socorro? Tá, então a gente falou das coisas que são mais simples e que podem ser aguardadas. E aí, quando a criança passa por algum momento, primeiro que assim, não tem nem que pensar, algum trauma físico. Então, caiu de alguma altura importante, não caiu da própria altura, ou caiu de uma altura importante, a criança tem alguma alteração. Você percebeu alguma alteração na criança? Eu sempre falo assim, olha, eu falava isso pros internos, eu falava, olha... Ouça o que a mãe e o pai estão falando. Eles conhecem a criança. Então, se a criança está muito irritada ou está muito prostrada, às vezes as pessoas falam, mas é que ela é boazinha assim. Não, ela não é boazinha assim. Ela está prostrada, ela está letárgica. Então, precisa levar ao PS. Então, a gente conhece a nossa criança. Eu conheço meus filhos, eu sei. Se tem alguma coisa errada com eles, eu como mãe, eu sei que tem uma coisa errada. Então, a criança está muito mal, está prostrada, está letárgica, tem que levar ao PS. Ou, ao contrário, se ela tiver uma irritabilidade muito estranha, você fala, a criança não é assim, ela tá com uma irritabilidade absurda, tem alguma coisa muito errada, também levar ao pronto-socorro. Se a criança começa a apresentar alguns vômitos que não consegue cessar de jeito nenhum, com medicação que a gente recomenda, não conseguiu cessar, se a criança não consegue se hidratar ou não comer nenhum alimento por muito tempo, nenhum alimento, porque às vezes as pessoas acham que o alimento é só, não almoçou, então não comeu, vou levar para pronto-socorro. Não, mas tomou café da manhã, tomou TT, enfim, tomou várias coisas, dá para aguardar um pouquinho. É sempre importante também mantê-la hidratada. Até porque tem muita criança, essa história da comida é interessante, porque tem muita criança que quando
tá doente, não consegue comer porque não tem vontade. Enfim, a gente não consegue comer. Até o adulto. A gente não consegue comer, a gente não tem vontade de comer. Imagina a criança que não sabe nem que precisa comer para se manter de pé. Não vai comer mesmo. Então, essa não é uma preocupação, assim, fundamental, mas se não come nada de nada, porque, por exemplo, tá com muita lesão na boca, a gente falou do mão-pé-boca, ou uma estomatite, que tem muita lesão na boca, que ela não consegue comer nada, não consegue, inclusive, se hidratar, pronto, aí tem que levar o pronto-socorro. Se também tiver com uma febre que não consegue ingerir nenhuma medicação, se apresentou, claro, aí aquelas coisas mais graves que a gente já está acostumado. Então, sei lá, uma convulsão, alguma coisa muito importante. Machucados, então a gente falou de traumas. Então, machucados que não consigo... Uma coisa que é mais profunda, que um curativo não resolve, que precisa fechar. Um trauma, por exemplo, uma contusão que é muito importante. Será que a criança quebrou a perna ou não? Isso também precisa ser visto. Então, precisa ser avaliado se pode ter quebrado ou não. Então, essas coisas um pouco mais graves a gente sempre tem que levar. Passou de 3 dias de febre... É importante que a criança seja avaliada. Mas essa avaliação, ela não demanda uma avaliação correndo, aquela coisa de, sabe, pega o carro e sai correndo, como se tivesse uma pessoa parindo dentro do carro. Não tem necessidade. Tá com febre, vai devagar. Tem muitas vezes que eu oriento, eu falo, olha, vai precisar levar, por exemplo, uma queda, bateu a perna, acha que fraturou, tal. Vai precisar levar ao pronto-socorro, mas vai com calma. Levar ao pronto-socorro não é sair correndo, cometendo erros no caminho e dando mais errado que já estava errado. Então, é devagar, é com calma. É importante também, tem uma coisa importante até que eu lembrei aqui, que toda vez que a criança tem algum agravo desses, por mais que por dentro a gente esteja morrendo, se tremendo inteira, passar para a criança segurança é importante, porque a criança está olhando para a gente para entender o quão grave é aquilo. E às vezes aquilo não é tão grave, mas as pessoas, os pais, estão muito preocupados e demonstram essa preocupação intensa para a criança e a criança começa a ficar desesperada. Então, talvez um pouco mais... Eu falo que a gente tem que tentar se acalmar quando chega lá e desmonta. É tudo difícil, bem. né? É muito difícil, é muito difícil, eu entendo. Mas, assim... dar o clique de pensar nisso também, mesmo que você esteja com a voz tremendo, olha para a criança, afirma para a criança, vai ficar tudo bem, a gente está indo para tratar, calma, a gente vai, e depois desmonta, porque não tem como a gente desmonta, mas entregar essa confiança para a criança também é importante nesse momento que é um momento difícil na vida da criança, porque ela olha pra gente, nós somos a referência, então ela olha pra gente, ela faz, nossa, a casa caiu. Então é importante também, mesmo dentro de todo este cenário. Enfim, acho que são essas orientações para a gente procurar o pronto-socorro. E sempre, né, que você falou também no começo, procurar a orientação com o pediatra que a mãe está acostumada a ir, né, de repente passar com o pediatra, né, ligar, tentar uma consulta, né, eu acho que é importante essa... No consultório, eu sempre deixo a consulta principalmente nessa época do ano, uma consulta de urgência aberta, para quem precisa e paciente meu precisa, tem aquele horário. Nessa época do ano eu abro mais horários ainda, né, porque eu sei que precisa. Ano passado a gente teve uma bagunça do negócio de vírus, porque a história das crianças terem ficado dentro de casa, a sazonalidade dos vírus fez uma bagunça, então a gente já não sabia quando que a gente esperava o vírus sincicial respiratório, porque ele vem essa época do ano sempre. E aí, ano passado e ano retrasado, a gente teve ele circulando em outras épocas do ano. E essa previsibilidade que eu faço no consultório, sempre de colocar esses horários a mais para poder receber meus pacientes, eu já não sabia mais o que eu fazia. Eu fazia, mas vai ter, não vai ter, eu não conseguia ter muita previsibilidade. Mas a notícia boa é que as coisas estão se reorganizando e que os vírus estão voltando para casa deles. Pro tempo deles. Então, daí, nessa época do ano, encontrar... Os pediatras costumam também fazer isso. Então, ter horário é importante também, conversar até com o pediatra falar, você tem horário de urgência, né? Porque...
muitas vezes a gente poupa a pessoa de ficar 4, 5 horas no pronto-socorro, é vista pela pediatra que está acostumada, que conhece a criança e que sabe que pode monitorar a criança nos próximos dias. Então, a gente muitas vezes poupa um antibiótico que a criança não precisava tomar e que acabam dando no pronto-socorro porque não sabem como a pessoa vai evoluir. A gente, como pediatra, consegue acompanhar. Então, ó, no dia seguinte, ó, se ficar mal, se tiver isso, se tiver aquela, volta. E aí, se precisar, aí a gente entra com antibiótico. Se não precisar, a gente consegue monitorar. Então, isso também ajuda bastante. Diminui também o número de vezes que a criança toma antibiótico. Ah, entendi. Ter um acompanhamento é super importante, né? Também não ligar para pediatra, acho que não é o correto, né? Tem que, ao ver, né, a real necessidade, já ligar, já mandar uma mensagem que for, né? Para averiguar o que é. E, doutora, até você falou da escola, que a gente falou lá no comecinho também. Tem algumas formas, eu imagino, de prevenção a essas doenças que elas podem adquirir na escola. Então, quais são qual a forma de prevenção? A primeira dica pra gente, o que a gente pode fazer para a criança não ficar doente tantas vezes... primeiro, faça acompanhamento com a sua pediatra. Eu vou falar 1000 vezes isso, porque é muito importante, as pessoas esquecem. Principalmente quando a criança vai ficando maior. Pequenininha, tá bonitinho, tá rigoroso. Mas aí vai ficando maior, as pessoas esquecem. E é importante essa visita. Então, é importante ter a pediatra que faz acompanhamento. É importante também muita gente fala, não, mas não tem um remedinho para imunidade. Preciso de um remedinho para imunidade. A indústria sabe desta dor. A indústria sabe disso, as pesquisas são feitas, mas hoje em dia, se eu disser para você, até tem um amigo meu uma vez que perguntaram isso para ele entregou um papel com um nome escrito feira. Falou que é um remédio bom. Que é o melhor. Feira. Gostei. Né? Por quê? Porque quando a criança se alimenta bem, ela constrói um sistema imunológico melhor. A gente esquece também desta parte e quando a gente faz orientação dentro da consulta pediátrica, é interessante a gente observar quem é aquela criança e perceber quais são os nutrientes que está faltando naquela criança. Então, sei lá, uma criança que não come de jeito nenhum tal alimento, ok, está faltando tal substância no corpinho dela. Às vezes ela não precisa de um macronutriente, então carboidrato, mas ela precisa, porque tem bastante carboidrato na dieta dela, mas ela precisa de um micronutriente, uma vitamina X, para ajudar no sistema imunológico. E aí, a grande orientação quando a gente fala, então tá faltando vitamina X, então vou indicar um suplemento. Não, eu vou indicar qual é o alimento que tem aquela vitamina. E muitas vezes as pessoas falam, não, mas ela não gosta de laranja, não come laranja por nada. Ok, vamos procurar os outros alimentos que tem? Tangerina, morango, a gente vai procurando. Qual alimento? Esse aqui ela gosta. Então, explicar e inserir esses alimentos que dão micronutrientes, que são importantes na construção, porque é como se fosse um Lego, a gente tem que ter todas as pecinhas. Na construção de uma boa imunidade, precisa ter vários micronutrientes e vários macronutrientes e a melhor biodisponibilidade, ou seja, o quanto que espalha para o corpo e o corpo absorve, é via alimento. Tá. Só que é mais difícil, né? Sim. Muito mais fácil a gente dar entendeu? Então, por isso que é preciso este acompanhamento. Então, a gente vai entendendo, orientando e falando como fazer. Então, a alimentação ela é importante, mas é muito superficial a gente falar só assim, a alimentação é importante. Ok, todo mundo sabe isso. Você pergunta para qualquer pessoa, todo mundo sabe. A avó sempre fala. Não é? Todo mundo sabe que a alimentação é importante, mas como a gente vai fazer essa alimentação? Eu adoro estudar o tema nutrição. Hoje em dia a gente fala... hoje em dia, a nutrição comportamental é um tema que a gente estuda muito. Eu adoro esse tema, acho muito interessante. Porque a gente olha para a criança como a criança é. A gente olha para o ambiente que ela está inserida e para ela se apaixonar pelos alimentos. E a gente vai entendendo como é a criança e ela vai comendo melhor. A criança que come melhor, ela tem uma saúde melhor, é fato.
Outra coisa que ajuda a criança, isso ajuda qualquer pessoa, então vale para vocês todos. São pilares da medicina do estilo de vida, que eles... Então, o sono é muito importante. Então, aquela história da criança dormir. Então, mas é que a criança vai dormir meia-noite assistindo vídeo no YouTube. Gente, o sono dessa criança é completamente perturbado. Ela não dorme a quantidade de horas que ela precisa, ela não dorme no momento que ela precisa. Existe uma produção de um monte de coisa enquanto a criança está dormindo que precisa ser feita. Então, o sono precisa ser visto. É preciso dormir para ter uma saúde melhor. Então, também dormir. Fazer atividade física, atividade e exercício, né? Então, o exercício, quando tem lá na escola e tudo mais, e atividade física que é movimentação, enfim, fazer mil coisas. No parque, qualquer coisa Isso, brincar, encontrar com a natureza, mexer em vários objetos diferentes, ter contato com diversas texturas, então a natureza entrega isso muito bem pra gente. Que mais? O sono. Saúde mental é importante também. Então, tempo de qualidade com a família. E assim, olha só, tudo isso faz com que a criança fique menos doente. Nossa. É muito diferente da gente entregar um remédio. Um remedinho. E isso também ajuda a criança a chegar melhor e mais saudável lá na frente. Então, ter um tempo disponível para a criança sentar e conversar com a criança, sentar com o celular na mão, assim, tá bom, filho, tá bom, filho, tá bom, filho. Então, conversar, brincar, estar presente na vida da criança, ouvir, falar com a criança. Então, a saúde mental da criança é muito importante, tanto quanto a nossa. A gente, hoje em dia, fala mais de saúde mental, antigamente não se falava tanto, mas a nossa é importante. E também, uma outra coisa os pais e as pessoas que estão cuidando da criança também precisam estar bem para cuidar da criança, que é também uma outra coisa que a gente também tem falado bastante. E doutora, além disso, né, que você falou, alguns aprendizados a gente teve com a pandemia, né? Sim. Quais que são esses? Então, daí nesses cuidados aí para a criança não ficar doente na escola, também foi muito, muito interessante que a turminha mais nova, até a turminha que já tinha contato na escola e depois retornou à escola, porque lugar de criança é na escola, eles aprenderam a higienização das mãos, que não era uma coisa que a gente pedia muito para as crianças fazerem, e eles agora fazem naturalmente. Eu acredito que aqui na loja você deve ver, as crianças não podem ver um álcool. Verdade. Já logo elas ensinam os adultos, né? Então passa na mão, passa na mão da família que tá junto. Então, essa parte da higienização das mãos, eu entendo que eles têm isso muito bem fundamentado e é muito importante, né? Pra gente poder diminuir a transmissão das doenças, que foi o que a gente aprendeu do que aconteceu. E aí, por fim, e não menos importante, é que a criança esteja com a carteirinha de vacinação atualizada conforme orienta a Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, às vezes... E é importante também conversar com a pediatra que faz acompanhamento, porque muitas vezes as pessoas deixam de vacinar a criança porque tá com o nariz escorrendo, ela tá com uma tossinha, mas é uma tosse residual de uma doença que já acabou, que a criança não tem problema nenhum. Aquela vacina que ela tem que tomar não é uma vacina que tem nenhum impacto com aquele sintoma que a criança tá, então pode tomar a vacina. E aí a carteirinha vai ficando desatualizada por conta de um sintoma que a criança não tem mais a doença, mas tem aquele residual. A família tem medo de dar vacina e, na verdade, a criança fica desprotegida. Eu brinco que a criança vai pra chuva sem guarda-chuva. Todo mundo protegido ao redor dela e ela tá sem o guarda-chuva. Então, ela precisa tomar a vacina para ela estar protegida. Lembra? Ela estava construindo o sistema imunológico dela. E a gente tem que provocar esse sistema imunológico de várias formas. As vacinas, hoje em dia, junto com o surgimento da água potável, uma das grandes responsáveis para a gente ter as crianças bem e saudáveis, e muitas coisas que a gente tinha antes de doenças não existem mais, a gente nem ouve mais falar por conta das vacinas. Então é uma coisa muito importante que a gente não pode deixar
de dar a vacina certinho para a criança. Então, para quem não está com a carteirinha, ou eu esqueci de uma vacina, pega essa carteirinha, vai até o seu lugar que você costuma vacinar. Muitos desses lugares, dessas clínicas de vacinação, lá no posto de saúde também, mas nas clínicas de vacinação tem uma pessoa responsável por olhar aquela carteirinha e atualizar aquela carteirinha. Então, é muito importante, porque isso previne doenças gravíssimas. A gente não pode mais ser aquela sociedade que acontecia muito, eu via muito acontecendo, que era aquela história, uma criança X teve a doença tal, aí todo mundo sai correndo para a clínica para tomar a vacina, ninguém lota as clínicas, porque não fez o trabalho antes. Então tem que fazer o trabalho antes das coisas acontecerem, e isso é muito importante, a gente não pode esquecer. E tem uma faixa etária, assim, por exemplo, o bebezinho vai ao pediatra de quanto em quanto tempo, depois a criança de 1 ano, como a gente pode enquadrar isso? Quando a criança não tem nenhuma questão de saúde que precisa ser vista, então no acompanhamento da puericultura é quando a gente vê a criança crescendo e tal. E faz o acompanhamento da criança. No acompanhamento da puericultura, a gente tem uma visita ao nascimento, então assim que nasce, nasceu, recebeu alta, vai à consulta do pediatra. Aí faz essa consulta do pediatra, e aí dentro dessa consulta, da primeira consulta, é que no meu consultório eu faço de um jeito, mas tem a orientação da Sociedade Brasileira de Pediatria, que é uma consulta por mês. Até os 6 meses, mas eu no consultório faço uma consulta por mês até 1 ano de idade, porque tudo muda, é muita informação. Eu gosto muito de passar muita informação sobre a alimentação, sobre o desenvolvimento, como estimular a criança, e no primeiro ano as coisas mudam muito rápido. Eu brinco que parece uma cápsula do tempo, cada vez que eles entram na minha sala, assim, uma criança fazendo assim, Elas crescem muito rápido. Porque eu não vejo igual a família, que vê a criança, aí vê a foto. Eu vejo assim, saiu com 1 mês, volta com 2. Saiu com 2, volta com 3. Então, para mim, é meio cápsula do tempo. E talvez as pessoas não tenham noção se a gente percebe isso visualmente na criança, imagina o que acontece tudo lá dentro, assim. Então, tem muitos acontecimentos. Então, é interessante fazer, se possível, se for possível, essa consulta mensal até 1 ano. Mas a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria é mensal até os 6. Depois eles vão espaçando um pouco mais. Então, alguns lugares não fazem assim. Eu gosto de fazer assim porque eu gosto de ajudar bastante. Aí, a partir de 1 ano, o desenvolvimento, ele já... conforme o desenvolvimento não é tão acelerado, aí dá pra gente espaçar um pouco mais a consulta se a criança não tiver nenhum problema de saúde. Então, se tá tudo bem com a criança, a gente consegue espaçar a cada 3 meses, do 1 aos 2 anos, e depois dos 2 anos, a cada 6 meses... E depois dos 5 anos, 1 vez por ano, uma visita anual. Aí que cápsula do tempo turbo, né? Que aí você fala, meu Deus, quem é essa criança? Não, e assim, as crianças maiores já estão tudo maior que eu. Eu começo as crianças, tudo bom? Não cabe mais na aqui na loja, não que eu seja alta, né? Mas as crianças vêm na loja e falam, meu Deus. Às vezes você pega alguma de festa junina, né? Que veio no ano passado e você faz, gente, o que aconteceu com essa criança? O que tá comendo? Elas crescem muito, né? E antigamente não era assim, né? Porque eu lembro na minha idade, assim, né? Era todo mundo pequenininho. Agora não, as crianças são todas... Agora são muito altos. São altas, são, né? São. Inclusive a atualização, eles fazem a atualização das curvas, né? Conforme o tempo vai passando, e a turminha tem sido elas estão... E também, né? Você falou sobre a saúde mental, tanto dos adultos quanto das crianças, né? E a gente até estava conversando nos bastidores sobre a atualidade que são as consultas parentais. Sim. Né? Que eu nunca tinha escutado falar. Sim. E aí também a gente vai falar um pouquinho sobre isso. O que são efetivamente as consultas parentais? Sim. Muito legal a gente trazer esse tema para cá. Porque... Até o termo parentalidade, ele não era um termo que a gente usava antigamente. Eu acredito que os nossos pais nunca ouviram falar sobre o assunto. Você também ainda não tinha ouvido falar. Muita gente ainda não ouviu falar.
sobre a consulta parental. A consulta parental, na verdade, é uma consulta que a gente faz orientação para os pais ou os cuidadores. Então, às vezes, a criança fica só com a avó, com a mãe, enfim. A pessoa que está lá cuidando da criança é responsável pelos cuidados da criança. A gente faz uma consulta direcionada para ajudá-los. Tem uma frase que a gente fala que é importante, que é assim, a criança tem um desenvolvimento, mas os pais têm o direito de ter a informação de como é o desenvolvimento daquela criança. E com isso, a gente consegue desenvolver a criança no melhor dela. É muito importante que a gente faça a orientação para os pais, por isso que eu gosto muito da consulta parental. Às vezes eu até faço, aliás, muitas vezes... Eu faço essa consulta online. Então, a gente faz uma teleconsulta. Então, no conforto da casa da pessoa, ela faz a consulta. A gente faz a consulta online. Hoje em dia é super tranquilo fazer uma consulta online, mas sem a interferência da criança. Então, porque a gente passa o tempo todo, quando a gente tá com a criança do lado, a gente tá olhando aqui, mas tá olhando ali também. Eu tô olhando, tô falando com você, mas tô vendo se tá derrubando, se vai subir ali, se vai pegar, entendeu? E você não fica inteira e plena para ouvir todas as orientações. Claro que numa consulta habitual tá tudo bem, mas quando a gente vai aprofundar o assunto de cuidar e trazer muitas informações sobre a parentalidade, é importante que a pessoa esteja inteira lá. Então, é uma consulta que é feita com os pais. E muitas vezes a gente ainda faz essas consultas quando a casa já caiu, assim. Então, a criança tem um problema terrível, está muito agressiva, ou não consegue se... muito disso, assim, ó. Entre aspas, viciada em tela. Ela tá viciada em tela, eu não consigo mais. Então, eu tenho que fazer um programa para essa criança perder este vício em tela. Mas não dá para fazer com a criança do lado, porque eles precisam ouvir a orientação, eles precisam entender. E uma coisa muito importante, que eu sempre falo sobre isso, é que a gente precisa estudar. Não é fácil ser pai, ser mãe, não é fácil, é uma missão muito difícil, e cada vez que você começa a dominar a fase que a criança tá, pum, fica mais difícil. Aí você domina, vai ficando cada vez mais difícil. E a gente precisa se preparar e entender as ferramentas que a gente tem, a gente precisa entender como é o desenvolvimento daquela criança naquela fase, qual é o comportamento que a criança tem e que é normal, qual é o comportamento que a criança tem e que não está tudo bem, que tem alguma coisa que eu preciso fazer, alguma intervenção. Porque com isso, a gente ajuda na dinâmica familiar, as coisas ficam mais fáceis, mais tranquilas, porque eu tô olhando de fora. Quando eu olho, é muito difícil, por exemplo, eu entender o que está acontecendo. Claro que a gente consegue perceber um pouco, mas é muito mais fácil uma pessoa que está fora perceber o que está acontecendo dentro da minha família do que eu mesma falar, isso daqui é isso daqui é aquilo. É muito mais difícil. Uma pessoa que está de fora consegue olhar e falar, olha, aqui está acontecendo isso, aqui está acontecendo aquilo, nós temos que resolver aqui. Então, às vezes, a gente mexe... Eu tinha falado sobre atenção para a criança. Muitas vezes as pessoas não percebem que uma mudança simples é capaz de mudar aquela criança totalmente. Aquilo que você falou de estar falando com a criança e ao celular ao mesmo tempo. Né? A criança não está sendo olhada, não está sendo vista. Às vezes eu falo, olha, então tá, como é que é? Me conta, tal. Colho todas as informações, enxergo onde está o problema. Exemplo, esse aí que você falou, da família, da pessoa faz, não, então, mas eu tô resolvendo e-mail, mas eu tô aqui com ele, eu tô jogando aqui o Uno, mas tô... Não, você não tá nem olhando para sua criança. Qual é a mensagem que você tá passando para ela? Que você não é uma pessoa que tá interessada nela, que esse celular é mais interessante do que ela. E aí, quando isso acontece, a criança vai ficando mais agressiva. E aquilo vai virando uma bola de neve. Quando você percebe, aí o negócio já está muito grande, a gente tem que fazer uma intervenção muito grande. Então, essa consulta parental é interessante para esta parte. É interessante também para que a gente perceba se tem alguma questão na família. Então, se tem alguma questão que a gente pode ajudar na saúde mental da mãe, do pai. A gente tem muito burnout materno. Eu estou estudando muito burnout materno, acho muito interessante. Assim, não é legal, mas é muito interessante todas as intervenções que a gente pode fazer para minimizar esse burnout materno. E é muito sério isso. O burnout materno existe. E uma mãe em burnout não é capaz de fazer nada, de
para aquela criança, ajudar aquela criança. Para ajudar a criança, a gente precisa estar melhor. Tem aquela velha máxima, né, que a gente fala que é do avião, que quando caem as máscaras, primeiro você coloca em você, depois você coloca na criança. Então, a gente precisa estar bem para a gente poder cuidar do outro. Eu, como pediatra, eu preciso estar bem para eu poder cuidar das famílias. Se eu tô péssima, como é que eu vou conseguir ajudar alguém? E a gente tem que olhar assim pra gente também, quando a gente tá cuidando de uma outra pessoa. Eu vi tem uma autora que ela chama Roberta Ferré, que ela fez uma audioaula que ela fala que cuidar é um privilégio. Cuidar é um privilégio. É difícil, muito difícil, não é fácil, mas é um privilégio, porque a gente cresce como pessoa, a gente passa a cuidar da gente, a gente passa a entender o que acontece com a gente e a gente passa a cuidar da pessoa por inteira, a gente evolui de uma forma muito grande. Só que, e é isso que eu falo que é uma pediatria mais moderna, porque só pesar, medir, ver a vacina, isso não é uma consulta que a gente está valorizando a infância tem pressa, a infância acaba muito rápido. E aí, quando a gente não valoriza este momento e esquece das pessoas que estão ao redor cuidando dessa criança, a gente não valorizou o momento, a gente não cuidou o melhor da criança. Então, eu preciso cuidar. Para eu cuidar da criança, eu preciso olhar um macro. O que está ali em volta dela? Qual que é o ecossistema que essa criança vive? Quem são essas pessoas que estão cuidando dela? O que está acontecendo com essas pessoas? E isso a gente só consegue fazer numa consulta parental. Dá para fazer na consulta normal? Dá, mas a criança está atenta. Então, uma criança um pouquinho maior, ela está brincando, eu percebo muito isso acontecer. Eu tenho bastante brinquedo no consultório. Maior, tipo, tá brincando, anos? tá fazendo aquele negócio assim, sabe? Aí eu começo a falar, então, mas aí a tela... Aí eu falo, ela tá ouvindo. Elas são muito atenção. espertas, Nossa. né? Então, às vezes a gente também precisa ter conversas com a família de uma forma que a família esteja por inteira na consulta. Então, a consulta parental tem esse objetivo. Não só apagar o fogo da bagunça que já aconteceu, mas prevenir que aconteça. Antes, né? Antes. Muito antes. E é interessante também, eu gosto de dar ferramentas para as famílias, para que... porque é uma coisa nova. Então, por exemplo, a gente vai fazer alguma coisa, a gente começa a estudar. Então, sei lá, você vai abrir um e-commerce, você vai estudar como que eu faço, como que eu abro, você estuda esse monte de coisa. Mas a gente vai cuidar de uma criança, a gente não estuda? A gente vai criar um ser humano e a gente não estuda, não abre um livro, eu não leio uma linha, eu não grifo nada. Verdade. Não faz sentido. Aí, como não existe uma escola um curso dentro do Senac, um negócio assim, não existe. Tem cursos online, mas não tem uma coisa assim direcionada, as pessoas também não sabem para onde correr. Então, a pediatra pode ser a referência e te ajudar. Falar, olha, eu tô vendo aqui que a sua criança tem essa questão, e aí por essa questão a gente precisa tratar e fazer isso, 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 isso. Aí eu já tenho, eu gosto muito de ler. Então, aí eu já tenho um monte de lista de livros para a família. Ó, ler esse. Aí eu, por exemplo, eu percebo que a família não é da leitura. Então, ó, eu tenho esse podcast para te indicar. Ah, não é do podcast, TED Talk. Sabe assim, você vai... Alguma coisa. Short! A gente vai indo até eu conseguir. Outra coisa que eu gosto de fazer também é recomendar o livro para as crianças. Então, eu percebo que tem algum agravo que a criança precisa tratar, ou precisa entender, ou se familiarizar com aquilo. Dentro da linguagem da criança, os livros das crianças. Então, ó, tenta ler este com a criança, esse. Então, recomendar esse material também é interessante nesse tipo de consulta, mas eu só consigo na consulta parental, que é uma consulta bem direcionada, que a criança não é o foco naquele momento. Quer dizer, é o foco, mas ela não, a gente não precisa se preocupar em cuidar dela durante a consulta. Tem algo antes, né, que precisa ser resolvido. Sim. E o que é comum, assim, né? O que os pais, né, os cuidadores te levam de mais problema, posso chamar? Não sei. Problema. Então, o problema... Tá. É assim, o desafio. O desafio maior é a história da birra. Que, na verdade, é o... até tenho uma palestra que eu dou que chama Não é birra. Então, não é birra. Naquele momento, não é uma birra. Porque birra é quando a gente faz de propósito.
É intencional, aquela coisa assim, que você tá brava com o vizinho, você para o carro colado de propósito para ele não abrir a porta, sabe essas coisas? Isso é birra. Quando a gente faz pensado, a criança não faz pensado, é uma parte do desenvolvimento dela. E nessa parte do desenvolvimento da criança, existem alguns surtos, vamos dizer assim, emocionais, que ela não consegue equilibrar, não tá nem entendendo o que tá acontecendo. E ela precisa de ajuda desse adulto, e o adulto precisa estar preparado. Ele precisa, primeiro, se entender como um adulto. Ele não é igual a criança não está fazendo de propósito, não está fazendo contra o adulto, e ela também não está testando esse adulto. O adulto tem essa sensação, tá me testando, então também vou fazer isso, vou fazer aquilo. Bastante gente usa esse termo mesmo, Tá né? me testando, sim, as pessoas acham que tá testando, não está sendo testada a criança, o adulto. Ela, na verdade, ela tá pedindo ajuda para aquele adulto. Então, me ajuda, tô sentindo um negócio que eu não sei o que é. E a nossa função como adulto, primeiro, é entender que aquele momento vai acontecer. Então, é bom a gente falar, por exemplo, de birra, essa birra, que não é birra, costuma acontecer por volta dos 2 anos. Começa a acontecer por volta dos 2 anos. Quando chega nos 2 anos, já fizeram muita coisa. A família já fez muita coisa. Então, já deixou chorando sozinho, já colocou no quarto, já fez umas coisas que são as referências que eles tinham anteriormente. Então, assim, minha mãe e meu pai faziam isso comigo, então eu vou fazer também, talvez seja o certo. Seu pai e sua mãe faziam aquilo porque era a informação que eles tinham naquele momento. Hoje em dia, a gente tem outras informações. E dentro dessas informações, a gente precisa saber essas informações antes do momento acontecer. Porque quando o momento acontece, as coisas já estão... Todo mundo está emocionalmente bagunçado, as coisas estão... Então, eu não aguento mais. E aí, as coisas vão ficando muito grandes. Então, saber ter a informação antes é importante. E também reforçar e ler ou estudar outra vez quando o momento está acontecendo. Então, tem que fazer uma reciclagem. Porque, por mais que a gente saiba ou aprenda, quando você passa pelo momento, você olha com outros olhos. Então, olhar aquilo de novo, revisitar aquilo para você poder se fortalecer e conseguir lidar com aquele momento da criança. Então, todas essas informações são importantes. E também é importante que a gente entenda que a gente está num momento que a gente está se desvinculando da história do autoritarismo, né, daquela que era antigamente, mas a gente também não pode ser permissivo. A gente tem que criar pessoas que são pessoas... que lidam com várias situações. Então, tem um caminho do meio. O caminho do meio é um caminho que a gente precisa começar a buscar. E acho que cabe a gente, como profissional da infância, orientar as famílias sobre este caminho do meio. Então, a criança não pode tudo. E a gente também não vai botar a criança de castigo. Também não é nem lá e nem cá. Tem um caminho do meio, que é um caminho ótimo. Que é muito importante. Então, tem algumas coisas que a gente precisa começar a se organizar para deixar as crianças mais saudáveis no futuro. Porque a gente está criando crianças que vão viver mais de 100 anos. A gente está criando... E é uma geração que tem todas as oportunidades. Sim. Nós, como pais, temos a oportunidade de dar o melhor que a gente tem hoje em dia com informação. A infância nunca foi tão estudada. A gente tem muita informação, a gente sabe muita coisa, a gente tem muito recurso para cuidar dessa criança. E quando a gente deixa de procurar esses recursos para fazer o que é mais fácil... Porque o mais fácil é deixar na tela, o mais fácil é eu mexer no meu celular e ligar a televisão, o mais fácil é deixar, enfim, várias coisas. Quando a gente faz o mais fácil, a gente não está entregando tudo que a gente tem de informação para essa criança. E às vezes uma pessoa de fora nos ajuda a observar que a gente está fazendo isso. Porque assim, não existe pai e mãe que tomem a decisão de vou fazer isso... porque é o mais confortável para mim, não estou ligando para a criança. Isso não existe. A gente quer o melhor para a nossa criança, a gente quer sempre o melhor. Então, não é que a pessoa faz isso por maldade, nada, mas ter uma pessoa orientando esta família ajuda muito para que a gente leve essa criança para o melhor dela. Eu vejo tanto resultado lindo, assim, de criança que entrava no consultório e
derrubava tudo e não tinha controle, a família pedindo ajuda, não existia nenhuma questão naquela criança a não ser a parte comportamental, ambiental da família. Não é fácil, né, ter filhos hoje em dia, então Sim. acho que sempre procurar ajuda, né, mesmo antes de acontecer, eu acho que é por isso que eu acredito que essa consulta parental é uma coisa bem legal. E que eu acho que pode ajudar, né, muitas famílias. É muito legal. Legal, adorei saber, não conhecia, acho que muita gente também não, né? Sim, então, isso que é muito legal, porque a gente leva informação para as pessoas, e mais pessoas sabem, mais pessoas vão buscar, e mais crianças vão ser felizes. Isso que é o mais importante, é o que a gente mais quer, né? Sim. Que todo mundo seja feliz, a família, as crianças. É isso mesmo. Gente, estamos chegando ao fim. Foi muito legal, adorei. Também adorei, obrigada por ter aceito o convite. Eu que agradeço. Obrigada pela participação. Tem muita coisa, né, gente, para falar sobre o tema da infância, mas eu acho que a gente captou assuntos bem legais aqui para vocês, muita informação também bacana. E também é uma coisa, como que as pessoas te acham nas redes sociais, no Instagram? Tá, no Instagram é @dra.maíra, Luz, Maíra com I, e lá vocês encontram todas as informações, o site, onde me encontrar e tudo mais. Lá tem bastante informação sobre a infância, muito legal, adorei estar aqui e, enfim, continue protegendo a infância. Muito obrigada. Obrigada a você pela participação. Obrigada. Obrigada. Muito legal. Obrigada. Obrigada a você. Gente, lembrando que eu tenho um cupom desse podcast, que é o cupom... qual que é o nome do cupom? Deixa eu ler. Pediatra. Que legal, adorei. O cupom é Pediatra, então vocês podem... Quem assistiu o podcast vai ter cupom aí sobre o tema. Tá bom? Tem coisas lindas aqui, vocês vão amar. Obrigada. Obrigada a você.